Olá, veja agora que a notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão Permanente de Habitação visitou nesta semana as unidades do Minha Casa Minha Vida, localizadas no bairro Vila Carmela. Os 1.500 apartamentos deveriam ter sido entregues no final do ano passado às famílias contempladas. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSDB, explicou a situação. O objetivo dessa visita da Comissão de Habitação, que é formada por mim como presidente, vereador Elmer e vereador Pezão, é de vistoriar os apartamentos, vistoriar a localidade dessas 1.500 unidades e também vim aqui com os representantes, dos contemplados, para poder dar mais uma calma no coração deles. Por que dar uma calma no coração? Na realidade, nós como vereadores, eu mesmo nunca tinha entrado aqui, Então estou vendo que realmente os apartamentos, pelo menos pela parte de fora, são bonitos, A parte de estacionamento, parte estrutural. Nós estamos aqui do lado onde vai ter muitas reuniões ainda dos condôminos, que é o espaço gourmet, a churrasqueira. Nós daqui a pouquinho vamos entrar no apartamento da Flávia, que é aqui próximo, que está mais próximo de onde nós estamos, para poder ver a estrutura do apartamento. E na realidade é o seguinte, fizemos já 2 reuniões, uma reunião semana passada e essa semana agora, vereador Pezão e vereador Elmer, E aí fico junto com o pessoal da Caixa Econômica Federal, junto com o jurídico, junto com a habitação, Orlando Fantasini, o ex-vereador Vadinho, secretário adjunto de habitação, a dona Marlene Conceição, representante da educação, porque algumas crianças, como disse, já estão matriculadas aqui na região de Bom Sucesso, aqui na região do Carmela, E elas continuam cada uma morando na sua região ainda. Então tudo ontem na Câmara Municipal foi esclarecido, através do Silvio Torres, que é da Caixa Econômica, como ele mesmo disse. Na realidade, o que acontece? Até o dia 15 de março agora vai ser feita a migração. A migração, o que é a migração? É da construção para a documentação. Do dia 15 ao dia 25 de março, eles precisam de 10 dias. Eles vão fazer uma força-tarefa na Caixa Econômica Federal para poder elaborar todos os 1.500 contratos. Eles não poderiam fazer os contratos antes que chegasse uma resposta de Brasília, que chegou na sexta-feira e eles obtiveram na segunda-feira esse deferimento. Agora o que acontece? No dia 25 de março desse ano, a programação deles que foi combinada ontem com todos os contemplados aqui, com todos os vereadores que estavam presentes e com todas as secretarias. Do dia 25 eles pediram mais 10 dias, Vamos dizer que ia dar dia 10 ou 15 dias, ia dar dia 10 de abril. Para a gente pegar e dar mais um espaço para a Caixa Econômica, para dizer que a gente não está sendo tão radical, nós falamos o seguinte, mais 5 dias, 15 de abril. Então, até o dia 15 de abril, eles disseram que eles conseguem terminar todos os contratos. Do dia 15 de abril para frente, eles vão começar a fazer uma força-tarefa para chamar todos os contemplados para assinar os contratos. Uma das contempladas pelo programa em dezembro de 2014 conversou com a gente lá no empreendimento. Ela disse ainda não saber quando poderá se mudar para a nova casa. Fomos sorteadas dia 20 de dezembro de 2014 e a prefeitura, juntamente com os outros responsáveis, vão um empurrando para o outro, falando que a culpa é da Caixa, a culpa é da habitação e assim vai. Ontem nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal onde foi pedido datas e o Silvio, responsável pela Caixa, deixou claro para nós que os contratos serão entregues, assinados até dia 15 de abril, contando que 10 dias após vai vir a resposta para a data da entrega e essa data ainda está sem previsão nenhuma. Tem muitas famílias que é lá da Bacarivu, que as casas estão caindo, estão com alagamento e eles não têm para onde ir. Então isso está uma indecisão muito complexa. Eles têm que falar, não, com certeza vocês vão mudar tal dia, porque era para dezembro, marcou para 5 de janeiro, aí a resposta final era final de março. Março chegou. A reunião foi ontem, agora a gente vai ter que esperar até o dia 25 de abril para poder ter a certeza do dia. E essa certeza nós não temos. Romildo Santos falou então como os vereadores devem agir para colaborar com as famílias.
Os vereadores se comprometeram também a falar com o Ministério das Cidades. Por que o Ministério das Cidades? Porque existem leis e existem regras. E as regras são ditadas por Brasília pelo Ministério das Cidades. Eles que liberam a verba que foi feita aqui através da Prefeitura Municipal de Guarulhos, né, com a demanda dos moradores, da população, dos contemplados. Então a gente vai trabalhar nesses próximos 20 dias ou 30 dias junto com o Ministério das Cidades para poder liberar a documentação, porque senão daqui a pouco eles assinam o contrato, vai liberar a chave, e se o Ministério das Cidades não liberar, eles não podem entrar no seu apartamento, né? E cada um está com problema. Tem pessoas que estão morando de favor, tem pessoas que estão pagando aluguel, tem pessoas que estão morando em comunidade ainda, né? Que foram despejadas das suas casas e infelizmente tem que ter em algum lugar para poder colocar suas crianças, a sua família, e é isso a situação. E a gente está aqui para poder fazer a vistoria, né? O vereador Elmer e o vereador Pezão, para poder acalmar o coração, e já dissemos para elas que nós vamos acompanhar passo a passo. Vereador pelo PT, Claudilson Pezão, que participa da comissão, também falou sobre a situação das famílias e sobre a colaboração dos vereadores. A gente vê hoje o tamanho que está ficando isso aqui, a população que vai vir aqui para cá, para o Bom Sucesso, você pode ter certeza que vai ser aqui muito bem recebida pela região, e isso que dá ânimo para a gente de trabalhar, não deles receber agora também, e depois da recepção deles aqui na região, com melhores condições de educação, trabalhar junto com eles, melhores condições de segurança, melhores condições de creche aqui para a região. Acho que nós vamos trabalhar junto para somar, não termina aqui, vai ter muito mais trabalho pela frente. A Comissão Especial de Estudos, formada para discutir e avaliar a limpeza de pontos de ônibus e praças públicas, se reuniu na última quinta-feira. O presidente da comissão, vereador Elmer Japonês, do PR, explicou as decisões do grupo. É que infelizmente, todo mundo está vendo que as praças nossas e alguns pontos de ônibus estão muito carregados de lixo, e a gente sentiu a necessidade de abrir essa comissão especial de estudo para apurar qual a empresa responsável, da coleta desse lixo e a limpeza das praças, para a gente poder estar cobrando melhor deles e poder estar deixando a nossa cidade um pouquinho mais bonita. E quais são os próximos passos da comissão? Então, hoje a gente teve a primeira reunião da comissão e a gente fez alguns encaminhamentos, pedimos informações de qual empresa é responsável por isso, qual a secretaria, na verdade, que cuida realmente dessa limpeza, para a gente poder estar aí cobrando da pessoa que realmente está devendo essa limpeza das praças e dos pontos de ônibus. E no próximo bloco, veja os destaques da sessão solene realizada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na noite da última quarta-feira, dia 9, a Procuradoria Especial da Mulher realizou uma sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Além da homenagem a profissionais de diversas áreas,
O evento discutiu a divisão do trabalho doméstico e o espaço da mulher no mercado. A celebração reuniu mais de 200 pessoas. A sessão solene foi presidida pela Procuradora Especial da Mulher, vereadora professora Marisa Gessá, do PT. O evento contou com a participação das vereadoras Verinha Souza e doutora Márcia. A secretária adjunta da Saúde, a secretária do Trabalho e a coordenadora da Defesa Civil também integraram a mesa. O único representante masculino foi o deputado estadual Alencar Santana, do PT. A procuradora abriu os trabalhos criticando as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Ainda no nosso país, as mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens exercendo as mesmas funções. E é isso que a gente quer levantar o debate nessa sociedade no dia de hoje, para que a gente consiga mudar no nosso país essa história e que mulher que é motorista, homem que é motorista e que trabalhem no mesmo local, mulher que é professora, homem que é professora, tenham os mesmos direitos e ganhem os mesmos salários, assim como nas nossas famílias a gente também eduque os nossos filhos e filhas para dividir de forma justa, especialmente o trabalho doméstico. Hoje, na sociedade, muitas mulheres, muitas vezes trabalham o dia inteiro, chegam em casa, vão cuidar dos filhos, cozinhar, lavar, passar, tem uma terceira jornada de trabalho. E muitas vezes, não são todos, né? Mas os maridos tomam banho, sentam no sofá e assistem à TV, né? Então, é essa realidade que nós temos que mudar. E é através da conscientização, da educação, que a gente vai ter essa transformação cultural e dividir de forma igualitária e justa o trabalho. Após a projeção do filme Acorda, Raimundo, Acorda, que aborda a divisão doméstica do trabalho, a secretária do Trabalho, Patrícia Ianda, apresentou dados que evidenciam diferenças salariais entre homens e mulheres na sociedade. Eu vou falar um pouquinho da média salarial entre mulheres e homens. Eu trouxe alguns dados de relevância segundo a previsão do Fórum Econômico Mundial. Será preciso esperar até 2095 para que exista uma equidade, uma equiparação salarial entre homens e mulheres. Gente, até lá muitos de nós não estaremos nem vivos para ver esse avanço. Caso o ritmo das transformações continue nessa celeridade. Estatísticas mostram que a desigualdade de gênero, da qual a diferença salarial faz parte, tem diminuído na última década. No entanto, esta diminuição tem sido lenta e irregular. 60% é a desigualdade entre os sexos quando se trata de participação econômica e oportunidades para as mulheres. O Brasil, em participações em oportunidades econômicas, o Brasil está na posição 124 entre 142 países, no ranking de igualdade de salários por gênero. De acordo com a pesquisa estatística de gênero de 2014 do IBGE, a renda média das brasileiras corresponde a cerca de 68% da renda média dos homens. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave ainda. Se a gente pensar que um avanço como esse nós teremos só em 2095, eu acho que a gente tem que utilizar um momento como esse, para uma grande reflexão. E um momento como esse para um grande debate nas nossas casas, com as nossas famílias, com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas madrinhas, com as nossas filhas, com as nossas irmãs, com as pessoas que nos rodeiam, as nossas funcionárias, as nossas colaboradoras profissionais. Então eu acho que a gente precisa trazer esse movimento para uma reflexão importante. Na voz de Gregory, a canção Emoções, de Roberto Carlos, embalou a cerimônia. Se chorei ou se sorri, vai, o importante é que emoções eu vivi. Parabéns, mulheres. As vereadoras da casa entregaram flores e um certificado de reconhecimento para 43 mulheres representantes de diversas profissões da cidade.
A primeira a receber a láurea foi a secretária adjunta da Saúde, Tereza de Almeida Tachiro. A Procuradora Especial da Mulher destacou algumas histórias de sucesso, entre elas a de Maria Lúcia Lima de Moraes. Mas ela é um exemplo de ser humano, se formou aos 54 anos, como o Renato falou, foi cozinheira da rede, foi chefe de seção, depois foi diretora do Departamento de Alimentação. Então tem uma trajetória bonita, tem uma trajetória de luta e é muito querida, eu tenho certeza, por todos os lugares que ela passou. Então, o nosso abraço aqui. E sendo assim, realizei todos os meus sonhos. Aos 69 anos, estou completa. Foram homenageadas motoristas, cozinheiras, serventes, psicólogas, professoras, funcionárias da Proguaru e cidadãs, como a dona Nadir Costa Andrade, de 81 anos. Dona Nadir é uma batalhadora que cuida de todo mundo. Ela é mãe de metade do bairro dos Pimentas. Pense numa mulher que está sempre disposta a ajudar. Faz parte da Igreja Católica, participa, é atuante, participa das pastorais. E quantos anos a senhora tem, dona Nadir? Aqui pode contar, hoje pode. 81. Ela tem 81 anos. E é uma guerreira. Se tiver uma pessoa doente, dona Nadir já corre para ajudar. Então, dona Nadir, essa homenagem é muito pequena para tudo que a senhora merece. Parabéns, nós temos muito orgulho da senhora. Eu também conheço a Marisa há muitos anos, é uma amigona. Muito obrigada, Marisa, muito obrigada. Parabéns. E que todas as mulheres da pastoral, da Igreja Católica, sintam-se homenageadas também na pessoa da dona Nadir, que é uma batalhadora e uma pessoa por quem a gente tem muito respeito. A Procuradoria da Mulher também homenageou servidoras de diversos setores da Câmara, como taquigrafia, Diretoria Legislativa, Procuradoria da Mulher, Copa, jornalismo e fotografia. Doutora Sônia, representando as advogadas e as funcionárias da Câmara. Vereadora, me sinto lisonjeada com a sua homenagem, não só a mim, como a todas as mulheres. Quero agradecer a você e parabenizá-la também pelo brilhante serviço que ela faz na Procuradoria Especial da Mulher. Após o intervalo, servidores da Câmara Municipal assistem à palestra sobre o mosquito Aedes aegypti e as 4 doenças transmitidas pelo vetor. A gente já volta. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Os servidores da Câmara de Guarulhos foram convidados a acompanhar uma palestra na última quarta-feira, dia 9 de março. O objetivo foi alertar os funcionários da casa sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, o vírus Zika, a chikungunya e a febre amarela. O palestrante foi o Dr. Anderson José Dias da Silva, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Segundo ele, o Brasil já chegou a se livrar completamente do mosquito na década de 60, mas hoje a realidade é outra.
Aqui o mapa mundi, que mostra a distribuição do Aedes em todos os continentes. Essas zonas mais vermelhas é onde existe uma maior concentração do mosquito. E aqui, ó, na Europa, na Grécia, em parte da Eurásia, na Ásia, Oceania, África e América do Sul e América do Norte. Esta é a distribuição atual do Aedes aegypti. Então existe o risco de transmissão destas doenças e de outras eventualmente transmitidas por esse mosquito em todos os continentes. Isto sempre foi desta forma? Sempre o mundo foi infestado de Aedes aegypti? Não. Na década de 30 do século passado, lembrar que o século passado era o século 20, que nós já estamos no século 21, aquelas pessoas que são mais ou menos da minha época imaginavam que no século 21 nós já estaríamos andando com carros que voavam, nós já estaríamos fazendo visitas intergalácticas, mas esta não é a nossa realidade. Nós continuamos morrendo de doenças transmissíveis por vetores, desafortunadamente. Então, na década de 30, essa era a distribuição do Aedes aegypti nas Américas. Houve um grande esforço mundial para se eliminar o Aedes aegypti das Américas. Por quê? Porque ele não é um animal silvestre americano. Ele não é daqui, ele é de outro país, então de outro continente, desculpem. Então ele precisava ser eliminado. E foi feito um grande esforço pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Pan-Americana da Saúde e por empresas privadas. A Fundação Rockefeller investiu muito nessa eliminação e na década de 60 nós tínhamos praticamente eliminado o Aedes aegypti das Américas. No Brasil, em 1957, o nosso país foi declarado livre de infestação pelo Aedes aegypti. Quando começou isso? Veja, década de 60, né? Isto começou em 1904, 1907, quando o grande cientista brasileiro Oswaldo Cruz se empenhou na campanha de controle da febre amarela urbana nos portos do Rio de Janeiro, de Santos e depois em Belém do Pará. Esta campanha foi uma campanha que enfrentou inúmeros obstáculos, exatamente por desinformação, por ignorância. Então Oswaldo Cruz enfrentou grandes obstáculos. À época ele se associou, se filiou com grandes e ilustres nomes da história da saúde do Brasil, Emílio Ribas, Adolfo Lutz e outras pessoas, Belisário Pena, e que, enfrentando todas essas dificuldades, conseguiram incutir na cabeça das pessoas a importância desse controle e fizeram realmente o controle. E em 1957, 50 anos depois do início dessa campanha, o Brasil ficou livre do Aedes aegypti. Desafortunadamente, o sul dos Estados Unidos, o Caribe e a Venezuela não conseguiram fazer essa eliminação. E 40 anos depois, nós voltamos à situação que nós vivíamos na década de 30. Então nós retroagimos. O estado de São Paulo. Como é que o estado de São Paulo se comportou nos últimos anos em relação à infestação pelo Aedes aegypti? Em 1985, nós tínhamos poucos municípios no estado de São Paulo que estavam infestados pelo Aedes aegypti. 5 anos depois, em 1990, quase metade do estado estava infestado do mosquito. 20 anos depois, praticamente todo o estado está infestado pelo mosquito. E onde nós estamos? Onde Guarulhos está? Guarulhos está aqui, ó, pertinho da capital. Guarulhos está aqui, né? Quando nós transportamos para cá, Guarulhos está aqui, ó. Nós temos infestação do Aedes aegypti. Para nós nos localizarmos melhor, nós damos uma ampliada no mapa, aqui o município de São Paulo e aqui o nosso município, que tem também infestação por Aedes aegypti. O infectologista também destacou a importância de se conhecer bem o inimigo, o mosquito Aedes aegypti, e ressaltou que apenas uma fêmea pode botar de uma só vez até 150 ovos.
É a partir do conhecimento deste agente que nós poderemos desencadear ações que vão efetivamente fazer o controle das mesmas. Então nós precisamos conhecer a biologia do mosquito, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, o nosso verdadeiro inimigo, o inimigo que aparentemente está escondido. Nós só venceremos a guerra se nós conhecermos efetivamente o inimigo, contra o que e contra quem nós estaremos lutando. A fêmea do mosquito, a cada oviposição, a cada vez que ela vai depositar ovos, ela põe de 100 a 150 ovos. Estes 100 a 150 ovos demoram 2 a 3 dias para eclodirem, ou seja, para virarem larvas. Estas larvas demorarão em torno de 5 dias para virarem pupa. E a pupa demorará 3 a 4 dias para voltar a ser mosquito alado. O mosquito não nasce infectado, ele se infectará durante a vida e ele vive em torno de 30 dias. A cada 4 dias a fêmea faz uma leva de oviposição. Se ela vive 30 dias e a cada oviposição ela coloca de 100 a 150 ovos, vocês imaginam o quanto cada fêmea vai aumentar a população de mosquitos. Sabendo disso, nós temos pontos onde nós podemos intervir para diminuir a população de mosquitos. Ou nos ovos, ou nas larvas, ou na pupa, ou no mosquito alado, tá? Quando eu disse que o mosquito é um mosquito oportunista, ele é oportunista por causa disso aqui, ó. Então, se ele tiver que voar alto para colocar os ovos, voará. Se tiver que voar longe para picar um animal de sangue quente, ele voará também. Então, é um mosquito que depende da necessidade dele para ele agir. Aqui, para mostrar uma questão epidemiológica, é um dado importante. Dados de 2014, 2015, número de casos e incidência. Incidência é quando nós calculamos o número de casos para cada 100 mil habitantes, tá? 2014, no Brasil todo, 555 mil casos de dengue. Hoje nós falamos muito de zika, falamos de outras doenças e esquecemos que dengue está presente sim. Em 2015, 1.500.000 casos de dengue no Brasil. Então, um aumento de 3 vezes praticamente. No estado de São Paulo, 219.000, 711.000. Quase 4 vezes o aumento. Então, dengue é uma doença presente e é uma doença que precisa estar no nosso cardápio. Nós precisamos cuidar da dengue. E a incidência, 273,9 casos por cada 100 mil habitantes no Brasil em 2014. Em 2015, 756,9 casos por 100 mil habitantes. No estado de São Paulo, em 2015, 1.615,3 casos por 100 mil habitantes. Isso é assustador. Em seguida, o Dr. Anderson José deu mais detalhes sobre o vírus Zika e as consequentes doenças que ele pode trazer ao ser humano. Zika vírus, dor de cabeça constante, manchas vermelhas na pele, vermelhidão nos olhos, dor nas articulações, gânglios, ou seja, ínguas inchadas por todo o corpo, um quadro e conjuntivite, um quadro que se assemelha a outras doenças febris agudas, tá? Os sintomas surgem até 10 dias após a picada do mosquito e persistem por até 7 dias. Fosse isso, não teríamos grande complicação. Doença febril aguda, a pessoa fica mal, 7, 10 dias depois está bem. Mas o grande problema, aqui é um mapa, um cartaz da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde, mostrando que esse não é um problema exclusivo do Brasil. Esse é um problema mundial. Hoje, todas as instituições mundiais estão preocupadas com isso. Não fossem estas duas complicações, síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia e alterações neurológicas neonatais, nós não estaríamos tão preocupados com Zika. O que é Guillain-Barré? Após a infecção, a pessoa começa a desenvolver paralisias. Essas paralisias ascendem, elas começam dos membros inferiores, vão subindo e chegam a paralisar os músculos respiratórios. E a pessoa morre por
não conseguir respirar. A pessoa tem que ser internada, ir para um hospital, eventualmente para um UTI, para receber suporte ventilatório. Então vocês imaginem uma população de 1.500.000 habitantes, 1/10 dessa população infectado e grande parte dessas pessoas desenvolvendo síndrome de Guillain-Barré. Não tem serviço de saúde que suporte isso. Microcefalia, nós todos sabemos, e aqui falando um pouquinho da situação epidemiológica. De janeiro de 2007 a março de 2016, ou seja, 9 anos aqui, 52 países notificaram a transmissão autóctone de Zika. O que é transmissão autóctone? A transmissão ocorreu naquele país. A pessoa não viajou, pegou o vírus e trouxe para lá, não, é lá. A pessoa ficou doente lá. Por quê? Porque tem a presença do Aedes aegypti ou tem alguma outra forma de transmissão. Qual é a outra forma de transmissão? Transmissão sexual, que nós vamos ver. 3 países reportaram a transmissão sexual, 5 países notificaram epidemia de Zika. Desculpe. França, Itália e Estados Unidos notificaram casos sem a presença de vetores, e a microcefalia e outras alterações neurológicas neonatais só foram notificadas no Brasil e na Polinésia Francesa. Existem 2 casos internacionais, um nos Estados Unidos e outro na Eslovênia, que estão sendo investigados, mas que tiveram contato com os casos do Brasil, se infectaram aqui. E a síndrome de Guillain-Barré, 8 países já notificaram. O palestrante também ressaltou que as principais ações de combate ao inseto devem partir das pessoas e não do poder público. E agora, o que fazer? Nós temos 3 grandes problemas nas nossas mãos. O que nós vamos fazer? Vamos mudar para o Alasca, porque o Alasca não tem mosquito. Nem todo mundo pode ir para lá e nem todo mundo gosta de frio. E nem não vai caber todo mundo no Alasca, desafortunadamente. Então o que nós temos que fazer é isso que estamos fazendo aqui. Conhecermos o problema, porque nós só conseguiremos combater o problema se nós o conhecermos. Nós não podemos dizer não temos problema. Temos problema sim. E quem vai resolver esse problema? O município? O estado? A federação? Não. Nós. Esta é uma responsabilidade nossa. Somos nós que temos que mudarmos os nossos hábitos, nós que temos que mudarmos a nossa postura em relação a esse tipo de problema. Porque o grande problema não é o Zika, o grande problema não é a dengue, o grande problema não é a chikungunya, o grande problema é o Aedes aegypti. Oswaldo Cruz, em 1907, conseguiu eliminar o Aedes aegypti. Por que nós não conseguiríamos? Nós temos que desenvolver esforços, nós temos que mudar hábitos para que nós possamos enfrentar este grande problema. Senão, daqui a 22 anos, se estivermos vivos, estaremos fazendo a mesma discussão. Vasinho de planta. É lindo ter vasinho de planta em casa, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar medidas preventivas, tem que tomar precaução, porque se assim não for, nós não vamos conseguir controlar este problema. Pneu, né? Quem é que vai agir nisso aqui? É o município? Vai destacar membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para visitar todas as casas? Nós não temos corporação para tanto. Então nós, cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos mudar hábito. Quem consegue conviver com isso? Hoje é inadmissível esse tipo de situação. Isto tem que ser denunciado. Isso tem que ser limpo. Isso tem que ser modificado. Quem é que vai mudar isso? Somos nós. Essa é nossa obrigação enquanto cidadão, enquanto ser social. Nós vivemos em sociedade, nós somos responsáveis pela pessoa que está ao nosso lado. Esta é a nossa obrigação. Quem jogou isso aqui? Foi o município? Foi o estado?
Foi a federação? Não. Foi algum cidadão. Este cidadão tem que mudar o hábito dele. Essa quantidade de garrafa PET. Nós temos que mudar isso, temos que diminuir a produção de resíduo. Temos que ter formas de coletar isso adequadamente. Isso é obrigação do cidadão. O cidadão tem formas de modificar isso. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!